É apenas uma árvore velha e grande. E o espírito da árvore. Mas muitos dizem, árvores têm espírito. Eu digo, muito bem, a vida da árvore, tá bom? Assim a vida, e quanto é vida a árvore? A vida salva a nossa vida, salva a nossa vida, então pronto. Então se respeita a natureza, seja numa questão espiritualista, ou seja mesmo para sobreviver de carne e osso. Então pense bem, os líderes que detêm o poder sobre os governos da terra, quantas coisas podem ser feitas para amenizar a elite que detém o poder do capital e mostrar para esta elite que detém o poder do capital que se pode fazer um processo de mudança sem que a elite que detém o capital fique menos desprovida do lucro do capital, de empresas que patrocinam a destruição ou da natureza ou do ser humano. Porque, por exemplo, se tem a indústria bélica, e na indústria bélica se fazem foguetes e aviões, que se façam foguetes para lançarem satélites de exploração para outros planetas, e que se façam aviões que tenham capacidade de serem aviões inovativos turísticos. Então, aquela indústria que lucrava na propriedade de destruir o ser humano passa a contribuir com a ciência e com a diversão e o turismo. E aquela elite não perde o poder econômico que tanto pleiteia. Como é difícil! Ou é apenas uma missão? Vamos pensar diferente? A solução já foi dada. O medo que se tem de mudança é daqueles países que detêm o poder e a elite e se investe não sei quanto em armas de destruição de massa. De quem? De que o inimigo? Da mesma raça? Ah, inimigo da mesma raça? Ah, entenderam que a lógica está doente, o ser humano está um pouco adoecido. Não se trava guerra de destruição de massa para a própria raça, que a natureza conhece. Aí sabe, não, este fruto está doente. Esse fruto está doente. É melhor reduzir um pouco a produção desse fruto para não acabar com tudo, né? E assim se muda as eras. Mas o homem tem que aprender
que se existe a palavra evolução, há de um dia o homem vencer a vida e se equalizar a vida a este planeta, e viver em harmonia, e aprender com a natureza, e descobrir a medicina que existe nas plantas. Porque a Alemanha, que é detentora de uma das maiores polos farmacêuticos do mundo, o povo alemão consome mais de 70% das ervas medicinais produzidas na Europa. Porque são das ervas medicinais que se extrai a maioria dos componentes que compõem os componentes da medicação química. Porque quando se passa um processo em cima de algo natural, este pode ter a mesma qualidade de efeito, só que vai causar efeitos colaterais. Então, o homem tem que aprender com a natureza e a vida a respeitar a própria vida do outro. E não querer aquilo que o outro tem por cobiça, por esperteza. Porque a lei natural, ela é em si a lei fundamentada na justiça da ingenuidade. Porque a natureza se dá por completo ao ser humano, da mesma forma que às vezes aparece aquele ingênuo diante de um tribunal ou diante de uma quadrilha de lobos. Há o dia da justiça, e disso não escapa. Porque a eternidade é muito longa e o espírito nunca sucumbe. Então, vamos, irmãos e irmãs, todos se unirem para salvar o planeta, porque não tem sentido tanta riqueza, tanto alimento que pode ser produzido ou que é desperdiçado por falta de qualidades apropriadas, de silos de armazenamento, que muitas vezes, por ganância, são mantidos reservas para serem mantidos preços no mercado internacional do comércio de grãos e muitas vezes apodrecem e não alimentam o povo. A ganância não alimenta o povo, mas a ganância é daquilo que existe já e não daquilo que vai ser produzido. Então, ou mudamos, ou nos destruímos. Então, existe muito o que se fazer. O ser humano está hoje em dia não só num processo de sucumbência em relação à natureza, como em relação ao respeito da dignidade humana, tanto dos direitos humanos, quanto que o ser humano hoje em dia brinca com a comunicação. A reforma na comunicação se faz necessária a nível do mundial. No Brasil vamos passar por uma reforma na mídia, mas que sirva de exemplo
uma reforma que deve ser seguida em todo o planeta. Um ordenamento jurídico pronto. Um dever de casa que nós, brasileiros, podemos fazer para darmos uma contribuição e entregarmos pronto para outros países copiar. Não pode ter comercial e filme infantil, em programação infantil. É como dar um sorvete para uma criança e quando está na melhor parte, tira o sorvete da criança e a criança fica sem entender. Aí depois dá o sorvete de volta. E nesse de tira, e todo dia tira o sorvete e dá o sorvete, porque a criança não entende, não sabe o que é comercial. Chega um ponto que a criança não quer mais sorvete, porque ela sofre quando tira o sorvetinho da mão dela. Aí passa para um brinquedo. E antigamente as crianças tinham 1 ou 2 brinquedos. Tinha a bola de gude e já bastava. Mas não. Arranca o brinquedo da mão da criança e está na hora de você almoçar. Está na hora de fazer o dever. Em vez de dizer, você continua a brincar depois, deixa o brinquedinho aí. Para a criança mesmo, ela mesmo ser senhora de si, de quando vai deixar de largar o brinquedinho e cumprir com a tarefa que o pai e a mãe lhe pedem com carinho. Mas quando é arrancado o brinquedo da mão da criança, o que é que acontece? É que nem o sorvetinho. Ela com o tempo perde o carinho pelo brinquedinho. Aí quer o quê? Outro brinquedo. Por isso que muitas crianças não se contentam de tanto brinquedo. Porque acontece este problema na educação da criança. E assim, progressivamente, podemos avaliar vários problemas psicológicos que surgem em decorrência desse tipo de comportamento imperativo. Muito tenho a dizer, muito mais, mas o que eu disse já serve de orientação, porque o pedido que peço é um pedido que peço por nós todos, mas é em nome da natureza. Menos ganância e mais amor ao próximo, amor à natureza, amor às rosas e às flores, amor aos bosques, aos piqueniques no bosque. Não temos bosques para fazer piquenique. Fazer um lanche romântico num bosque de flores. Não temos bosque de flores no Brasil. Por quê? Porque quase não tem floresta. Imagina só poder reflorestar, criando bosques, criando uma maravilha para a população se encantar. Um projeto de paisagismo, que isso é arte pura, salva a natureza e salva o ser humano e traz diversão, alimentação, cura através das plantas, todo o processo que podemos obter. De aonde fracassamos, sairmos com a vitória. Que seja cumprido, mas num prazo curto já se comece a execução desse projeto
de podermos salvarmos juntos o planeta.